Existem prisões sem paredes, sem grades e sem cadeados. Pessoas que caminham pelas ruas, trabalham, sorriem, mas estão presas. Presas no espírito, presas na alma. Carregam correntes invisíveis, mágoas antigas, pecados não confessados, culpas que pesam como fardos. Outros vivem encurvados pelo medo, pela opressão, por doenças que não são apenas físicas, mas espirituais. Foi assim que Jesus encontrou, no sábado, uma mulher encurvada havia 18 anos. O corpo dobrado era o reflexo de uma alma aprisionada, mas ele a viu. Ele a chamou. Ele colocou as mãos sobre ela. E imediatamente ela se endireitou. E disse: "E não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há tanto tempo." O cárcere dela não tinha muralhas, mas tinha algemas espirituais. Naquele dia, as correntes caíram. E ainda hoje, o mesmo Jesus está quebrando prisões invisíveis. Você pode estar livre por fora, mas preso por dentro. Ele quer soltar você. Está no ar Universo Espiritual, mais um programa da Web TV e SJC, desvendando os mistérios do mundo espiritual. O tema de hoje: prisões sem paredes. Alguém pode estar se perguntando que tipo de prisões são essas? Olha só, muitas pessoas vivem em prisões sem paredes e sem grades. Quais são essas prisões? Prisões espirituais. E você já pode, desde já, abrir a sua Bíblia em Lucas 13. Você prepara aí sua Bíblia. E aqui em Lucas 13, a partir do versículo 10, daqui a pouquinho eu vou fazer a leitura, você vai ver claramente que existe prisões espirituais. Não só nos nossos dias, mas isso já vem há muito tempo. Porque, na verdade, quem aprisiona muitas pessoas em prisões sem paredes e sem grades é o diabo. É Satanás e seus demônios que aprisionam a muitos, sobrecarregando, perturbando, fazendo da vida deles um verdadeiro inferno. Então, sendo bem claro, entenda bem, preste bem atenção o que acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que são aprisionadas por um pensamento, de repente, de desistir, de largar tudo. E ela não quer desistir, ela não quer largar, mas esse pensamento está ali, perturbando ela, de dia e de noite. Desista, desista, desista. Largue tudo, largue tudo. E sem dúvida também um pensamento de ter a própria vida, porque a pessoa olha para um lado, olha para o outro. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas sentimentais, que se sente só. Então esse pensamento de tirar a própria vida vem. Tire sua própria vida, porque a única solução de você acabar com todo esse sofrimento é você tirando a sua vida. Mas na verdade, essa é uma grande mentira do diabo, uma das maiores mentiras do diabo. Acabar o sofrimento tirando a própria vida, acabar o sofrimento cometendo o suicídio, morrendo. Na verdade, morrer não é o fim. Morrer é apenas o começo de uma nova história. Vai morrer o corpo físico, mas a alma, ela vive para sempre. E aqui decidimos se a nossa alma vai viver no céu ou no inferno, na luz ou nas trevas. Então o diabo é esperto. Ele sufoca muitas pessoas, ele aprisiona muitas pessoas e elas ficam sem saídas. Muitas sabem o que fazer, mas não conseguem fazer. E muitas literalmente dizem: eu não sei o que fazer. Agora não dá, não adianta. Então são pessoas que estão presas.
a pensamentos negativos, pessoas que estão presas a sentimentos, como, por exemplo, tem pessoas que estão presas a um sentimento de vingança. Alguém fez algo contra ela e ela atribui todo o sofrimento da vida dela a essa pessoa que fez algo contra ela. Então ela está aprisionada nesse sentimento de vingança. Ela acorda pensando em se vingar, ela vai dormir pensando em se vingar. Então ela está presa a esse pensamento. E o diabo está ali alimentando. E enquanto ela continua com esse sentimento de vingança, a porta está aberta para o diabo entrar na vida dela, causar opressões, perturbações, angústias e tristezas, matando e roubando na vida dessa pessoa, fazendo ela sofrer, como também fazendo ela fazer outras pessoas sofrerem. Então, é uma prisão, um sentimento que a pessoa está presa, como também o sentimento por alguém. Tem pessoas que elas estão presas a um sentimento só por pessoas que não vão fazer ela feliz. Só se interessa por pessoas que são o quê? Falsas, mentirosas, pessoas que gostam simplesmente de curtição, pessoas infiéis. Então tem pessoas que estão presas a um sentimento só por pessoas infiéis, por pessoas que vão fazer ela sofrer. Como também presas a um sentimento por pessoas comprometidas. Eu já atendi muitas pessoas, mulheres, que só se interessam por homens casados. É um sentimento que ela só consegue ter por homens casados, comprometidos, como também homens que estão presos a um sentimento que só se interessa por mulheres comprometidas, casadas. Não se interessa por mulheres solteiras, como também mulheres que não se interessam por homens solteiros. É um sentimento maldito que só traz o quê? Dor, sofrimento, perturbações, maldições. São prisões que não têm paredes, são prisões que não têm grades, são prisões que deixam muitas pessoas de mãos atadas, acorrentadas, sobrecarregadas. Estão livres, mas ao mesmo tempo estão presas. Como também pessoas que estão presas a vícios. Porque se você parar e raciocinar, um homem trabalha, tem sua esposa, seus filhos, qual é o certo? No final da semana, na quinzena, no final do mês, ele vai o quê? Fazer sua feira, alimentar sua família, pagar as contas, alimentar, vestir, fazer o melhor pela sua família. Mas esse homem que está preso a um vício, que sem dúvida alguma ele está em uma prisão que não tem paredes e nem grades, mas ele está preso, porque mesmo ele tendo a consciência que ele tem sua família, mesmo ele sendo o provedor da sua casa, mas ele não consegue. Ele trabalha e vai pegar aquele dinheiro para gastar com vícios de bebidas, drogas, jogos, prostituição. Então essa pessoa, mesmo ela sabendo que está destruindo a família dele, mesmo essa pessoa estando destruindo sua vida financeira, profissional, mas ela não tem forças, então ela está presa. Está presa a um vício ou a vícios. Então isso se chama o quê? Prisões espirituais. Muitas pessoas estão assim. Como também, como por exemplo, pessoas que estão presas a uma maldição que ela não consegue trabalhar. Ela não consegue ficar em nenhum emprego. Ela começa a trabalhar, passa alguns meses, já sai daquela empresa. Começa em outra empresa, já sai. Começa em outra, sai também. Não consegue ficar em lugar algum. Como também tem pessoas que ela coloca o seu próprio negócio, mas sempre vai fechar. Ela começa vendendo, digamos, confecções, roupas,
fecha. Agora vai vender frutas, fecha também. Agora vai vender outro tipo de mercadoria, fecha também. Então, pessoas que estão em prisões espirituais, a vida dela não anda, é uma vida amarrada. Normalmente é um passo para a frente e 2 para trás. Muitas pessoas vivem assim, estão aprisionadas por Satanás e seus demônios. Mas Satanás e seus demônios, sim. Aqui em Lucas 13, tem um exemplo claríssimo de uma mulher que estava presa há 18 anos. O Senhor Jesus deixou bem claro que Satanás mantinha ela presa há 18 anos. Mas o Senhor Jesus libertou ela de uma prisão que não tinha paredes, de uma prisão que não tinha grades. Assim também nos nossos dias não é diferente. Uma pessoa com depressão, ela está em uma prisão que não tem paredes e nem grades. O que acontece? O depressivo normalmente sofre com insônia, crise de ansiedade, se isola dentro de um quarto, triste, sobrecarregado, angustiado, pensamentos e sentimentos negativos. Existe prisão pior do que essa? E olha só, quando alguém está preso, ele não consegue sair sozinho. Falando agora de uma prisão física. Um homem que fez algo, uma mulher, foi preso. Está em um presídio ou em uma prisão. Estou falando de uma prisão física, que tem lá paredes e grades, correntes, cadeados. Essa pessoa, ela não consegue sair sozinha. Tem que ter o quê? O advogado, para trabalhar, para que ela venha a ser solta, e vai ter que ter alguém para ir lá, né? Normalmente o quê? O guarda, né? O carcereiro, para chegar, abrir ali o cadeado, aquela trava, para que ela saia. Sozinha ela não vai sair. Então assim também, a prisão espiritual, mesmo a prisão que não tenha grades e paredes, mas ninguém consegue sair sozinho. E só existe um advogado, só existe um carcereiro, só existe um que pode quebrar as correntes e cadeias, só existe um que tem a chave para abrir essa prisão, que é o Senhor Jesus. Dessas prisões que dei exemplos agora há pouco. Pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade, elas estão bem. É como elas estivessem o quê? Livres. Mas de repente é como elas fossem o quê? Presas. Por um sentimento, por um sofrimento, por algo que ainda não existe. Normalmente a pessoa que sofre com crise de ansiedade, ela começa o quê? Ela sofre pelo amanhã. Hoje é sexta-feira, sábado ainda não existe. Então ela já está sofrendo por sábado, sofrendo por domingo, por segunda, que não existe ainda. Então é uma pessoa que ela está livre. Mas de repente a ansiedade chega, de repente é como um ladrão, vem quando menos se espera, não se avisa. A ansiedade não avisa, de repente vem, acelera o coração. E a pessoa fica para baixo, fica sem força, sem ânimo, totalmente vulnerável. Então é como ela estivesse ali livre, solta, e de repente algo prende, aprisiona ela. Então, isso se chama o quê? Uma prisão espiritual. Uma prisão que não tem paredes e nem grades. Mas é essa prisão que ela existe, só existe um que pode libertar você ou alguém que você conhece, que é o Senhor Jesus. Ele tem todo o poder no céu e todo o poder na terra, e ele pode libertar você. Olha só, vamos conferir o que está escrito aqui em Lucas 13. A partir do versículo 10 diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Olha só, o Senhor Jesus em um dia de sábado, chegando na sinagoga, digamos simplificando, na igreja,
Estava lá uma mulher curvada. Digamos que ela vivia assim, ó, né? Digamos que aqui é a coluna dela e ela vivia assim curvada. E o Senhor Jesus, vendo aquela mulher, o sofrimento dela, colocou as mãos sobre a cabeça dela e ali, mulher, ser livre desse mal. E a mulher que estava curvada logo se endireitou. E essa cura o Senhor Jesus fez no sábado. E por conta disso, começaram a criticar o Senhor Jesus. Versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Aí o versículo 15, olha o que o Senhor Jesus responde. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Olha o 16 agora. O versículo principal dessa mensagem. 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Olha só, criticaram o Senhor Jesus porque ele libertou aquela mulher no sábado, porque ele curou ela. Aí o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas, porque no sábado eles levavam o jumento, o boi para tomar água. Aí ele disse: se não é certo, não convinha soltar essa filha de Abraão, porque ela fazia parte do povo de Israel. O 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então preste bem atenção. Conforme eu vinha falando de prisões, e olha só, essa mulher, ela estava na igreja. Ela não estava em uma prisão física. Mas Jesus diz aqui que ela estava presa. Mas a prisão que ela estava era a prisão espiritual. Um espírito imundo estava alojado na coluna dela e ela vivia curvada nas costas dela, aquele espírito. E quando Jesus expulsou, logo ela se endireitou. Então Jesus deixou bem claro: essa mulher estava presa há 18 anos. Satanás mantinha ela presa. Então, assim como essa mulher estava em uma prisão espiritual, assim também você pode estar preso. Você pode estar em uma prisão que não tem paredes, que não tem grades, em uma prisão como essa, espiritual. E o Senhor Jesus libertou essa mulher. E de repente tem anos que você sofre com um problema de saúde. De repente tem anos que você sofre com a dor de cabeça, enxaqueca, ânsia de vômito. Eu lembro de uma jovem senhora que ela sofreu 15 anos, dor de cabeça, ânsia de vômito, era uma enxaqueca terrível. Uma enxaqueca terrível. E foi na igreja, ela relatou essa situação em um atendimento. Ela disse: pastor, eu sofro com uma enxaqueca que já desmaiei no centro aqui de Arapiraca, não consigo fazer uma faxina na minha casa, usar produtos de limpeza, né, com cheiro forte, não consigo subir em uma escada, em uma cadeira para limpar em cima dos móveis, eu não consigo, eu passo mal do nada e já tomei muitos anos medicamento, mas não resolve. Agora foi passado para mim medicamento tarja preta. Resumindo, conversando com ela, eu disse: a questão da senhora é espiritual. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, ela ainda passou mal, querendo cair, expulsei aquele mal e, para honras e glórias do Senhor Jesus, o mal foi expulso e a partir daquele dia, isso já deve ter o quê? Uns 2 anos, ela não sentiu mais nada. Foi curada daquelas dores de cabeça, da ânsia de vômito, de todo aquele problema de saúde. Então, assim como essa mulher estava 18 anos em uma prisão espiritual, essa que eu falei para vocês também estava há 15 anos. E de repente você pode estar sofrendo com algo em sua vida, um problema de saúde, um problema financeiro, profissional, no seu casamento, na sua vida sentimental. E pode ser sim uma prisão espiritual, vícios, pensamentos, sentimentos. Mas olha só, o mesmo Jesus Cristo que disse para a mulher aqui, versículo 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua
enfermidade. Então, se você crê, se você invocar o nome do Senhor Jesus agora comigo na oração que eu vou fazer, você pode ser livre dessa prisão que de repente Satanás colocou você através de um espírito de inveja, de um espírito de mau desejo, de algo que foi feito e foi lançado contra você, ou de uma maldição que vem em sua família. Mas o Senhor pode sim livrar você, libertar você dessa prisão. Você que de repente está de mãos atadas, algemado, você vai ser livre. O que está acorrentado, o que está sobrecarregado, o que está com a vida amaldiçoada, atrasada, o Senhor pode sim, repito 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Então o Senhor Jesus pode tornar você livre da enfermidade, da opressão, do medo, dessa depressão, de qualquer problema e situação, seja financeiro, profissional, sentimental. Agora, a pergunta é, você crê? Se você crê, o Senhor Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Amém? Vamos fazer agora a oração? Feche os seus olhos, mas abra o seu coração e acredite que o Senhor Jesus Cristo vai tirar você agora das prisões sem paredes e sem grades, mas são prisões espirituais. Feche os seus olhos. Senhor Jesus Cristo, em teu nome, eu te peço agora por essas vidas, por esses que estão assistindo, Senhor, este programa, e por muitos outros que vão assistir, que vão orar comigo, receber a minha oração. Senhor, manifeste o teu poder agora, tirando pessoas de prisões espirituais, como o Senhor tirou essa mulher que sofria há 18 anos. Satanás mantinha ela presa há 18 anos com espírito de enfermidade. Então, se alguém que está aprisionado por um espírito de enfermidade, por um espírito de loucura, por um espírito opressor, perturbador que causa depressão, por um espírito imundo de vício, ou um espírito que age na vida sentimental, um espírito de atraso que age na vida financeira ou profissional. Agora, não importa que tipo de espírito está agindo, não importa qual é a hierarquia dele, se ele tem pouca força ou muita força, não importa se ele veio para a vida dessa pessoa através da inveja ou mau desejo, ou de uma maldição que foi lançada, ou de uma maldição hereditária que passa de pai para filho, de geração em geração. Não importa há quantos anos existe essa prisão na vida desta pessoa, não importa o que foi feito, não importa o tamanho do sacrifício, porque maior é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então agora as cadeias, as correntes, as prisões espirituais são quebradas, as correntes, são quebradas os laços. Sai agora a maldição. Seja livre, homem. Seja livre, mulher, das prisões espirituais agora. Em nome de Jesus. Respire agora bem profundo e diga, em nome do Senhor Jesus, eu estou livre para plantar e colher. E a partir de hoje, o amargo se transformou em sabor de mel, a morte em vida, a maldição em bênção. Eu venci, eu estou livre pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, te ilumine, toda sexta-feira às 22 horas, Universo Espiritual. Não perca. E olha só, curte agora esse programa, pega agora o link, vai aí compartilhar. Vai aí, compartilhar e compartilha agora com 3 ou 7 pessoas. Deixa o teu comentário e vamos libertar, tirar pessoas de prisões que não têm paredes e nem grades, mas são paredes espirituais, cadeias espirituais, como esta mulher, aqui no versículo 16 de Lucas 13, que estava presa por Satanás há 18 anos, um espírito de enfermidade. Mas Jesus libertou, como ele libertou muitos agora, e vai libertar através dessa mensagem e dessa oração. Até a próxima.